é o Novo Testamento de carreirinha. Hoje, Hebreus, capítulo 11. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que habitam a nossa esperança, de coisas que se esperam. A fé é a convicção de fatos que os sentidos não percebem e que os olhos não veem, mas que nos habitam como uma convicção factualizante. Pois foi pela fé que tudo aconteceu desde a antiguidade. E todos os que moldaram o mundo para o bem e para a vida, o fizeram pela fé. Por isso obtiveram um bom testemunho de todos. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela voz de Deus, pelo chamado, pela palavra de Deus. De maneira que o visível aos sentidos, o estudável, veio a existir das coisas que não aparecem aos sentidos. E que mesmo veio a existir das coisas que não eram e que não existiam. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, porque ofereceu aquilo que se projetava como certeza do perdão de Deus brotando no seu coração. Caim queria agradar a Deus com as próprias mãos. Foi por isso que Abel obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, pela fé que ele teve e na qual viveu, ainda hoje Abel fala. Pela fé, Enoque, aquele que foi trasladado, levado aos céus para não ver a morte, ele não foi achado. E ele não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, do seu arrebatamento, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus entre os viventes. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Deus é, e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam no horizonte, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo antigo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus,
obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé. Pela fé, Abraão peregrinou. Peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, andando na terra dos outros como se fosse dele, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, que ele recebera com base em nada quando morava na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. E ele assim fez porque aguardava, muito mais do que uma terra no planeta Terra, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, habitava o seu espírito a certeza transcendente de uma habitação final, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pela fé também, a própria mulher de Abraão, Sara, já idosa, aos 90 anos, recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa: e tu serás mãe dentro de 1 ano. Por isso, também de Abraão, aliás, já amortecido, sexualmente morto, com 100 anos de idade, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes mencionados morreram na fé, andando em fé, respirando em fé, sem ter obtido as promessas. Alguns viram algumas coisas, outros não viram nada, mas alimentaram-se de esperança, vendo as promessas de longe e saudando-as, e pela fé confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria para além de toda a pátria presente e de toda edificação no espaço-tempo. E se, na verdade, esses mesmos que buscam esta pátria transcendente se lembrassem daquela de onde eles mesmos saíram, teriam oportunidade de voltar, porque lembrar-se-iam que de Deus vieram e para Deus voltariam. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Para uns é uma aspiração consciente, para outros uma aspiração inconsciente. Mas todos aspiram por encontrar essa casa. Por isso, Deus não se envergonha desses que têm desejo de encontro com a realidade de Deus. Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade, é a cidade de todo aquele que deseja a cidadania do amor. Ora, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu seu filho Isaque. Estava mesmo para o sacrificar, para sacrificar o seu único filho, que aquele em quem repousavam as promessas, acerca de quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo, caso Abraão o obedecesse a Deus e executasse o próprio filho. Se Deus tinha feito uma promessa,
de que seria daquele filho que tudo aconteceria e agora Deus mandava que ele fosse sacrificado, Abraão o sacrificaria crendo que Deus tinha poder para ressuscitá-lo de entre os mortos. De onde também figuradamente o recobrou. Por isso, Abraão cria naquele que ressuscita os mortos. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam por vir na vida deles e que se concretizaram e que se materializam até os nossos dias. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos, dizendo: e quando o Senhor nosso Deus vos tirar daqui, levai convosco os meus ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto de Faraó. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que todos os tesouros do Egito, porque ele contemplava o galardão. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas na 10ª praga. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram engolidos pelo refluxo do mar. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, com os cidadãos de Jericó, porque acolheu com paz os espias na esperança de ser poupada, e nesta fé ela foi justificada. E que mais direi eu? Mencionarei milhares de outros nomes? Ora, certamente me faltará o tempo necessário para referir, por exemplo, a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas todos, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros e invasores. Mulheres, algumas mulheres
receberam pela ressurreição os mortos pelos quais choravam. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, não fazendo barganha para evitar a tortura, a fim de obterem superior ressurreição. Outros, por seu turno, passaram pela prova de escárnios e escárnios, passaram pela vida sendo escarnecidos por causa de suas convicções, por causa de sua fé. Outros passaram em meio a açoites, a maus tratos diversos, sim. Outros até enfrentaram algemas, prisões. Alguns outros foram apedrejados. Outros provados de todas as formas, modos imagináveis e inimagináveis. Houve quem fosse cerrado pelo meio. Muitos o foram. Mortos, por exemplo, ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, muitas vezes com fome, com sede, afligidos, maltratados, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, mas que passaram pelo mundo como seres marginais, errantes pelos desertos solitários, pelos montes, escondidos em covas ou vivendo na simplicidade básica de quem mora num buraco, nos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, por sua perseverança, por sua fidelidade, por sua resistência, não obtiveram, contudo, a materialização de promessas no espaço-tempo. Esses extraordinários não obtiveram essas materializações palpáveis, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, porque eles fazem parte de uma mesma linha, aonde ninguém vem para realizar tudo, mas cada um vai edificando sobre a base deixada pelo outro. Por isso eles não obtiveram a concretização final de promessas, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles mesmos, sem nós, não fossem aperfeiçoados, assim como nós não existiríamos se não fosse a base da construção de fé que eles nos deixaram, se não fosse a viagem que eles fizeram e que chegou até nós, pela fé. Esta foi a leitura de mais um texto do Novo Testamento de carreirinha para mim e para você. Vem IVTV, o canal é você.